Pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Escola Tizom. Nós já fizemos a aula magna, que foi a aula inaugural. Depois fizemos a primeira aula, que foi a criação do homem, uma aula bastante importante, eu diria fundamental, para que você possa entender o homem espiritual e o homem natural, né? Uma diferença muito significativa. Então eu recomendo que você assista essas duas aulas, elas estão postadas lá na Escola Tizom, lá no YouTube, no @TizomChurch, né? Então você pode acompanhar, as aulas já foram postadas, assista, estude. A primeira aula é sobre a criação do homem, ela é longa, mas ela é muito fundamental, ela é bastante importante. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, nós vamos falar da queda do homem, né? Nós sabemos muito bem que a queda do homem ela trouxe uma série de consequências. Até hoje nós estamos vivendo as consequências da queda do homem, né? Então preste atenção, se envolva, comente, ponha suas dúvidas para que a gente possa tirar. Esse programa ele sempre envolve uma aula ao vivo, toda segunda-feira às 20 horas. Nós transmitimos ao vivo a Tira Dúvidas, né? E você pode participar tirando suas dúvidas. Eu vou comentar alguns aspectos novamente, né? Para que fique absolutamente claro cada aula para você, né? Então seja muito bem-vindo. Quem não se inscreveu, se inscreva, né? Comente conosco, se envolva conosco. Nós temos aí uma série de materiais para edificação daquele que quer conhecer mais profundamente a Jesus e o seu reino, tá certo? Nós vamos dar início então a essa aula. Então nós vamos falar hoje da queda do homem, né? Então houve a criação do homem e depois nós sabemos que houve a queda do homem, né? Nós temos aí nesse slide, né, uma visão do homem sendo criado, mas embaixo nós temos a história do fruto, né? Estamos marcando isso para você entender que fruto é esse, né, e tal. Nós estamos aqui no nosso timeline, né, na linha do tempo, acompanhando, né, nós estamos exatamente lá em Adão e Eva ainda, falando de Adão e Eva. Então nós estamos bem no início dessa linha do tempo, né, e nós vamos falar hoje da queda, certo? A queda do homem, né? Então aí depois vem uma série de outros temas que a gente vai abordar, e essa é uma visão ampla, né? Uma visão para que você tenha uma ideia de toda a Bíblia, começo, meio e fim, para que você realmente ganhe musculatura espiritual e da palavra em nome de Jesus, né? Aqui nós temos aqui a fase do arrebatamento, a volta de Jesus, nós vamos falar bastante disso. Aí tem todas as eras da criação, né? Todas as fases, até chegarmos a novo céu e nova terra, lá no final. E aqui aí também falamos das eras aí do ponto de vista mais geológico e tal, né? Então antes de nós começarmos, né, eu queria fazer uma pequena oração. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue. Abençoa cada um que estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor traga a direção do Espírito Santo, que traga realmente a revelação do Espírito Santo. Aqui nós vamos falar da palavra de Deus e que o Espírito Santo traga realmente a palavra rema no teu coração para que você entenda profundamente a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, falando um pouquinho rapidamente, dando uma visualização aqui, né, fazendo um preâmbulo. Então, e ambos estavam nus, os homens e sua mulher, né, Adão e Eva, e não se envergonhavam. 2:25, Gênesis 2:25. Vamos dar uma lida lá, né, começar a ler a palavra, né, vamos manusear a palavra. Então, ora, né, no 2:25, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gente, isso é muito chave, né? Deus criou Adão e Eva, eles tinham a pele e tal, estavam no ambiente de paraíso e não existia necessidade de roupa, né? Não existia necessidade porque era uma liberdade, havia uma pureza no coração deles. Eles estavam, a gente chama até dessa época, de uma época da pureza, né? Eles eram bastante
completamente puros, ainda não tinham sido contaminados pelo pecado, então eles estavam nessa condição. Importante nós entendermos que havia tudo, suprimento completo na vida deles, eles tinham alimento, eles tinham unidade, eles tinham um ambiente propício para a vida deles, eles estavam vivendo ali em harmonia, tá certo? Muito bem, então eles viviam num ambiente ótimo, florido, cheio de alimentos, né? E podiam viver absolutamente felizes ali. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais ou coberturas ou etc. Né? Queridos, o que aconteceu para que isso acontecesse? Para que mudasse esse clima, né? Entre harmonia, paz, pureza, e agora eles tiveram uma situação de que eles perceberam, né? Tiveram seus olhos abertos e perceberam que estavam nus. Né? Então houve algo que aconteceu, é isso que nós vamos estar estudando hoje, o que entrou no coração deles, o que houve no coração deles, né? O que aconteceu, né? Aí eu mostrei uma figurinha, né? Como se fosse do Senhor triste aí, né? O que aconteceu entre um verso e o outro, né? Então, vamos começar em 3, 1 a 6, Gênesis 3, 1 a 6, vamos dar uma lida, uma lida muito importante nesse texto. Vamos ler esse texto com bastante profundidade. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, portanto era um animal, a serpente era um animal até então. Né? Ela era sagaz, mas ela era um animal, tá certo? Disse a mulher, é assim que Deus disse. Opa, mas a serpente não falava. Então se ela disse à mulher, tem alguma coisa errada já aqui. Né? Mas vamos continuar. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ainda mais ela faz uma indagação questionando Deus. Então, temos duas coisas erradas. A serpente falando e já trazendo uma pergunta questionando a direção de Deus. Né? Segue. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Aqui nesse texto está muito claro que ela acrescentou algo. O que foi que ela acrescentou aqui? Né? O que foi que ela acrescentou a mais do que Deus havia dito? Ela já ampliou. Nem tocareis nele. Né? Não estava na orientação inicial. Seguindo, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Opa, aí já deve ter até aquele zzz atrás, né? É certo que não morrereis, porque a gente imagina uma situação completamente mentirosa, né? Uma contradição com a direção de Deus. Né? Já tem aqui uma pegadinha completa, né? Uma afirmação, uma mentira. Então o diabo, né? A gente vai falar do diabo aqui hoje bastante, vai identificar ele está seguindo a sua natureza, a natureza da mentira, pai da mentira, por isso que ele é considerado o pai da mentira. Ele sempre vai pegar a palavra de Deus e fazer uma mudança, tá certo? Ele vai adequar, né? Então eu tenho visto um outro dia uma pessoa falando assim, quando fala, né, que eu tenho que deixar o pecado, né, e vai e não peques mais, né? Aí a pessoa assim, não, mas acontece que eu nasci assim, então eu não vou pecar, quer dizer, nasci já com essa identidade errada, então eu não vou tentar me mudar, eu vou continuar, e eu não sou, não é que eu vou mudar, né? Então começa a criar circunstâncias, começa a criar jeitinhos na palavra de Deus, né? E é isso exatamente o que o diabo faz. Ele cria jeitinhos, ele ajusta, ele adapta, né? E é isso que a gente não pode cair nesse erro. Né? Seguindo então. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Seguindo, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus
sereis conhecedores do bem e do mal. Olha isso aqui. Repetindo o número 5 aqui então. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ficar igual a Deus. Ela estava propondo, você sempre tem aí uma outra natureza de Satanás e do diabo, se tornar igual a Deus. Ele não se satisfaz, nunca se satisfez na posição que estava. Ele quer tomar a posição de Deus. Você vê? Sempre sugerindo essa situação. Vamos ficar igual a Deus, vamos abrir os olhos, vamos então. E Deus confirma isso na frente, tá? Nós vamos ver que confirma. Mas veja só, é uma tentativa de ficar igual a Deus. E ele sugere isso. Então Satanás sempre vai querer te colocar numa posição de Deus, né? Que você tome decisões sem se submeter. O homem tem muita dificuldade de se submeter, né? A sua rebeldia o impede muitas vezes de se submeter. Ele sempre vai reagir. E o Satanás usou exatamente isso, trazendo para ele a liberdade, entre aspas, de se tornar igual a Deus, né? Então vamos lá, no 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aí entrou questão dos olhos, vamos comentar isso. Entrou ali, né? Era boa para se comer, agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Muitas vezes a gente diz que a gente come pelos olhos, né? Uma comida gostosa, saborosa, um sorvete cheio de frutas, né? A gente come pelos olhos, aí vai dando até água na boca, não é isso? Então, a mulher ali, ela olhou para a fruta e a parte ela nunca tinha notado aquela fruta, mas ali naquele momento parece que a serpente chamou a atenção dela para aquela fruta, não é? E aí Jerusalém, nossa, ela é agradável para se comer, né? Ela provavelmente fez ali uma comparação com as outras frutas que existiam ali à sua disposição. E ela começou a focar só naquela fruta. E ela falou, mas até que ela é agradável, deu água na boca, né? Então, seguindo, né? Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela começou a perceber que começou a cobiçar aquela árvore para que ela tivesse o entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Aqui temos um problema. Até o ponto de ela ter comido, de ela ter sido enganada, encantada pela serpente, é passível de a gente resolver o problema. No momento em que o marido comeu, a coisa complicou, né? Aqui é só até o 6, a gente depois vai ler o 7, mas antecipando só para a gente não fechar o contexto, então, bem, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aventais, cintas, tá certo? Ok? Vamos seguir? Muito importante esse texto. Entender a sutileza. Às vezes a gente não para ver o texto. Parece uma história da carochinha, né? Foi contada de maneira distorcida para nós e nós não paramos para analisar o texto. É importante analisar esse texto, muito importante. Ok? Muito bem. Vamos identificar algumas coisas aqui. Quem é a serpente? Nesse primeiro momento ela era um animal, mas ela foi provavelmente, foi incorporada, ou foi, vamos dizer assim, houve um demônio, Satanás, o próprio Satanás, que incorporou nela. Vamos identificar agora a nova visão bíblica da serpente. Tá certo? Vamos lá. Apocalipse 12, 9, aqui está o texto já, não precisa abrir esse caso. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então, desde o início, ele está atuando contra o homem. Você vai ver que lá em Apocalipse nós vamos abordar, e o dragão, né, ele se transforma numa visão de dragão lá, mas é a mesma entidade. Tá? A mesma. Então nós vamos tomar muito cuidado, porque ele se manifesta de maneiras diferentes, né? E assim os demônios, seus subalternos também, né? E nós vamos entender isso ao longo do caminho, né? Então vamos lá. Que se chama o diabo e Satanás.
Então nós vamos ficar muito atento a isso. Então a identificação da serpente é Satanás, que engana todo mundo. O grande, um dos codinomes dele é enganador, né? Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Uau! Então temos aqui uma identificação. Esse texto é claríssimo, texto da Bíblia. Lembra? A própria Bíblia esclarece a Bíblia. Você vê que nós estamos falando de Gênesis e nós vamos em Apocalipse buscar o entendimento para entendermos Gênesis. Tá certo? Então, lembra na aula magna que eu falei dessa questão, de a gente poder realmente trabalhar esses aspectos? Ótimo. Lá em João 8,44 diz assim, vós tendes por pai o diabo, quando João estava, né, ali, João publica exatamente aquela insatisfação de Jesus, né? Não é isso? Vamos abrir lá em João 8,44. Esse aqui vale a pena nós abrirmos para termos completa entendimento de João 8,44. Muito importante nós lermos isso. Entender todo esse contexto aqui, para ficar claro para nós, né? Então é Jesus falando, vamos pegar aqui do 42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha isso. 44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uau! Declaração de Jesus. Declaração de Jesus. Completa sobre o diabo. E está falando para pessoas que seguiam o diabo, que estavam encantadas pelo diabo. E ele fala isso. Né? Olha lá. Que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Porque eles tinham algum pacto, alguma aliança com o diabo, alguma situação havia ali, né? Porque havia alguma coisa que o diabo queria satisfazer-lhes o desejo. Você percebe as ciladas que o diabo cria para nossas vidas e cria para as vidas dos ímpios? Ímpios são aqueles que ainda não conheceram Jesus, né? É muito complicado. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Por isso nós temos que ter uma aliança com Cristo. Porque o Senhor é aquele que abre os nossos olhos pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Esse curso vem exatamente para isso, para trazer conhecimento, né? Como Oséias dizia, né? Meu povo perece porque não tem conhecimento. Então esse curso vem para trazer conhecimento, abrir. Você vê que o texto é claro e fala conosco, né? Então Deus criou o homem perfeito, colocou-o no ambiente perfeito e permitiu que ele fosse submetido a uma prova, no qual ele poderia decidir continuar aquele relacionamento com Deus ou rejeitar o governo de Deus. Haha! Então, aqui nós temos uma situação. Eva comeu do fruto e passou para o homem e ele comeu. A ordem tinha sido dada a Adão. Adão era o responsável ali. E quando ele comeu, aí, literalmente, a casa caiu. Certo? Vamos seguir aí? Então, qual a razão da prova de Deus, né? Por que Deus os colocou? Então vamos ler um pouquinho lá em Deuteronômio, vamos entender um pouquinho sobre aspectos da lei, né? Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então você vê que Deus muitas vezes nos coloca em uma prova para saber da nossa fidelidade para Ele. Satanás odeia a Deus e odeia o homem, feito à imagem e semelhança de Deus e destinado ao trono de Deus.
Por que o homem é destinado ao trono de Deus? Para reinar com Cristo. Né? Não é sentar no lugar de Deus, mas é reinar com Cristo. Né? Você está junto com ele. Ou seja, ele odeia o homem que recebeu de Deus tudo o que ele queria para si. Como não havia homens para serem instrumentos de Satanás, lhe foi permitido usar um animal, uma serpente. A ordem de Deus para o homem era que dominasse sobre os animais. E quando a mulher deu ouvidos à serpente, olha aí, ela já estava saindo da ordem de Deus. E Satanás vem exatamente como homicida, trazendo morte ao homem, e como o pai da mentira para destruir o plano de Deus para a terra. Percebe? Aqui tem um fechamento do que nós vimos nos últimos textos, certo? Então, o que Satanás quer? Matar, roubar e destruir. O que ele fez com o homem? Enganou primeiro a Eva, né, que estava mais encantada com a situação ali do ambiente, e depois percebeu e foi uma sutileza para levar o homem a cair nessa situação, nessa cilada. Né? E é muito importante aqui, nós vemos uma luta muito grande dos homens, normalmente homens mais jovens, no sentido de que chegaram agora na igreja, ou são mais jovens, ainda não tinham, quando assumem um casamento, assumem o seu casamento, eles tomam, às vezes, não estou dizendo todos, claro, né? Mas muitos deles não assumem o seu sacerdócio. Né? Não assumem o seu sacerdócio. Olha só o que diz aqui a respeito de vigiar sobre os animais. Né? Como não havia homens para serem instrumentos de Satanás, lhe foi permitido usar um animal, uma serpente. A ordem de Deus para o homem, era que dominasse sobre os animais. E quando a mulher deu ouvidos à serpente, ela já estava saindo da ordem de Deus. E o homem tinha que agir. Falar, por que você está dando ouvido para uma serpente? Ela não é para falar. Ele sabia, ele tinha dado nome a todos os animais. Né? E Satanás vem exatamente como homicida. Então, os homens que não assumem o seu sacerdócio na sua casa estão expondo a sua esposa e estão expondo os seus filhos a esse tipo de sutileza. Porque Satanás não saiu da terra, ele continua aqui. E os seus demônios continuam aqui. Né? Então o sacerdote tem que se levantar e entender as sutilezas que existem nesse mundo e ajudar a sua casa, proteger sua mulher e proteger seus filhos para eles não serem enganados pela serpente. E não levarem ele a desviar da vontade de Deus. Isso é uma palavra muito séria, que nós temos que tomar para nós. Isso aqui tudo tem que servir para que nós possamos tomar para nós. Né? O homem é o sacerdote. Quem deveria buscar Deus em primeiro lugar são os homens. Mas quem que nós vemos mais quantidade nas igrejas em geral? As mulheres. Né? E pior, as mulheres às vezes tentam tomar liderança da sua casa, o que é pior ainda, porque ela leva um jugo que não é dela, não era ela para carregar essa responsabilidade, e acaba, né, gerando um homem que fica submisso a ela. Né? O que não é plano de Deus, tá certo? Não é plano de Deus. Então, amados, isso é muito sério. É muito sério. Aqui tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente entender e muita coisa para a gente refletir em nós mesmos. Como eu estou conduzindo a minha vida, como eu estou conduzindo a minha casa, como é que está a relação entre marido e mulher, como é que está a relação sobre a questão dos filhos, a educação dos filhos, onde os filhos estão estudando, onde os filhos estão indo, com quem os filhos estão andando. Né? É muito sério isso. Né? Muito sério isso. Então, esse estudo bíblico, ele visa te capacitar para que você tome as decisões que você precisa tomar, para que você acerte o seu caminho, ajuste o teu caminhar com Cristo para poder salvar a tua casa, proteger a tua casa, edificar a tua casa. Amém? Então, advertências e ordem de Deus. Gênesis 2:9. Voltando um pouquinho. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida
no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Lá então no paraíso haviam duas árvores especiais. Haviam muitas coisas maravilhosas, muitas árvores, frutos e tal, mas tinham duas árvores especiais. Uma árvore, a árvore da vida, certo? Que dela eles podiam comer livremente. Quanto mais comessem da árvore da vida, mais revelações, mais intimidade com Deus eles teriam. Lembra? Adão foi criado e Deus inspirou sobre ele o Espírito de Deus. O que estava dentro de Deus foi colocado dentro do homem. Então, a árvore da vida foi colocada ali para poder manter e ativar essa relação com Deus. A árvore da vida é uma figura de Cristo. Né? Ainda não se falava em Jesus, não se falava em Cristo, era a figura. Né? Na Bíblia ela tem algumas figuras, depois a gente vai entrar nesses detalhes mais à frente. Mas a árvore da vida, então, era uma árvore disponível para que eles pudessem comer à vontade. E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá, porque falavam, por que Deus pôs lá? Para que o homem pudesse obedecê-lo. Porque ele não criou um robô, ele criou um homem livre. Ele apenas orientou que daquela árvore eles não comessem. Tá certo? Muito bem, vamos seguir. Né? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E também tem a palavra guardar aqui. Né? Não só ele tinha que lavrar, plantar, colher, etc., como ele tinha que guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Ele fez apenas uma ressalva, apenas uma exceção aqui, né? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus já tinha dado a palavra dele. Por já existir um adversário, Deus manda o homem guardar o jardim do Éden, indicando que havia um perigo. Né? E sabia que existiria esse perigo. E mesmo Deus sabendo que existiria um perigo, Deus permitiu que o homem tomasse a dianteira e ficasse como um líder, como um sacerdote, na verdade. Né? A gente vai entender depois a figura do sacerdote, aqui ainda não, mas ele era o líder, ele era aquele que era responsável. Deus tinha dado a ele a imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha capacitação. Deus nunca vai dar uma direção para você, uma ordem para você que você não seja capaz de cumprir. Então, se Deus deu essa orientação, é porque ele era capaz de cumprir. Tá certo? Muito bem, aí é um texto longo, eu acabei diminuindo um pouquinho as letras, daí, mas acho que a gente vai conseguir ler tranquilamente. Então vamos lá para entender bem essa sequência da tentação. Quando a serpente pergunta a Eva, não comereis de toda a árvore do jardim, Satanás está colocando um questionamento malicioso quanto ao relacionamento do homem com Deus. Como se Deus estivesse mal intencionado com o homem, como se estivesse escondendo algo do homem, como se estivesse levando o homem, como deixando o homem na ignorância, né? Como se estivesse deixando o homem como se fosse assim, sem saber das coisas. Eva acolheu o inimigo como se fosse alguém digno de confiança e na sua resposta podemos observar. Eva não tinha aceitado a primeira proibição de Deus, então ela já descumpriu, questionando o caráter e as intenções de Deus, o que evidencia rebelião contra Deus. É sutil? É sutil. É rebelião? É rebelião. Muitas vezes nós nos rebelamos a Deus com sutilezas. E aí nós vamos tomar cuidado, porque nós hoje, né, na nossa dispensação, onde nós estamos hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus. E quando nós desobedecemos ao Senhor, nós constrangemos o Espírito Santo de Deus. Por isso temos que zelar para que a gente tenha um advogado justo no céu que nos perdoa. É claro que sim, mas se nós pudermos evitar o pecado e pudermos evitar especialmente aqueles pecados costumazes, né, que a gente acaba cometendo com frequência,
porque senão nós cometemos a imprudência de constranger o Espírito Santo de Deus, né? Estou falando de uma situação hoje. Vamos pegar o texto para a gente não desviar, mas veja só a raiz da rebeldia, né? Entendeu? Eva não observou diligentemente o que Deus disse, acrescentando à ordem de Deus a proibição de não tocar. Ela acrescentou, quando ela refraseou para a serpente aquilo que Deus havia dito, a serpente pergunta, ela imediatamente ela aumenta a questão de tocar, né? Então, olha só, Eva não observou diligentemente o que Deus disse, acrescentando à ordem de Deus a proibição de não tocar no fruto. O que Deus não houvera dito. Então, Deus não tinha dito aquilo. Não se firmou na palavra, ou seja, ela não tomou posse, não ficou firme na palavra. Muitas vezes, gente, pessoal, nós temos visto pessoas perdendo a bênção, perdendo a cura, perdendo a resposta de oração, perdendo bens, perdendo coisas, porque não perseveram na palavra de Deus, não ficam firmes, se deixam abalar, se deixam a incredulidade se levantar, deixam o medo, a insegurança, o abandono, querer tocar na sua vida, então você não persevera. Aqui é a mesma coisa. Por isso temos que ficar firmes na palavra, aguardando a palavra, seguindo a palavra e confiando que Deus é o nosso supridor de todas as coisas. Amém? Então, Eva não acreditou nas terríveis consequências da sua desobediência, né? Morte é igual a separação. Essa é a verdadeira interpretação da palavra morte. Morte significa separação, né? Separação de Deus, no caso, né? Então, manifestando incredulidade em Deus e no seu juízo. Então, Eva não acreditou nas terríveis consequências da sua desobediência, que é a morte, né? E manifestando incredulidade em Deus e no seu juízo. Eva confiou no inimigo de Deus, né? Que portanto também era seu inimigo, passou a ser seu inimigo, né? E era também, né? E o tratou como amigo, acolhendo o seu coração toda a semente maligna liberada por Satanás. Então, lá em 1 João 2,16, primeira carta de João 2,16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, quando você fica tentado sobre uma determinada coisa, um carro, uma mulher, um homem, né, uma comida, né, quando você fica tentado, isso não vem de Deus, né? Cobiça da carne, boa para se comer. Cobiça dos olhos, agradável aos olhos, né? Então, soberba da vida, desejável para dar entendimento. Quando eu quero ter mais... Tem pessoas que não creem, têm dificuldade de crer, mas elas leem, conhecem a palavra e tal, mas não creem. Não se entregam, não confiam no Senhor. Entram pelo lado intelectual. Eu quero mais conhecimento, quero mais, eu vou ler livro, ler aquilo, ler isso, mais aquilo e mais, e ler e tal. Quer mais conhecimento, faz curso. Mas tem uma certa hora que você começa a perceber que aquilo está roubando, né, um pouco o passo de fé. Não estou dizendo que estudar não é bom. É bom. Mas não deixe que o estudar transforme ou tire o momento que você tem que gastar em crer, em orar, em dar passos, né, em perseverar, né? Não fuja do momento de estar com Deus, orando, crendo, crescendo em fé. Né? Não se deixe roubar só pelo fato, vou ler um outro livro, vou fazer mais um curso. Não. Tem momentos onde eu preciso me entregar completamente na presença do Senhor e crer no que Ele está dizendo para mim, na palavra que foi me dada, né? Para que eu possa vencer, né? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Quando Eva já houver acolhido o inimigo, Satanás libera uma palavra absolutamente contrária à palavra de Deus. Certamente não morrereis, afirmando ser a verdade. Então ele mente, né? Afirmando ser a verdade de Deus, uma mentira.
e o próprio Deus como alguém de intenções obscuras e malignas. Então, Satanás perverte a palavra de Deus. E ele continua pervertendo. Continua pervertendo até hoje. Tá? Eva é instigada na carne a fazer a sua própria avaliação. Como a árvore parecia ser boa para se comer e agradável aos olhos, e além disso desejável para dar entendimento e conhecimento do bem e do mal, e ela seria como Deus. Certamente não haveria mal em se comer desse fruto. Ela achou que não teria mal nenhum. Em suma, Deus não houvera falado a verdade e a serpente viera abrir os seus olhos. Essa é o objetivo da serpente. Falar que Deus é mentiroso e que ela estava dando a oportunidade de Eva conhecer o bem e o mal. Então, houve uma tramóia, houve um engano, houve uma estrutura maligna contra Eva e ela caiu. Né? Então, misericórdia, Eva foi enganada e caiu. Né? Adão caiu de olhos abertos porque preferiu dar ouvidos à sua mulher, porque amou mais a Eva do que a Deus. Ambos foram vencidos na alma. Queridos, depois de muitos anos na área de cura e libertação, na área de ministração de casais, eu sou obrigado a dizer que tem muito homem nessa situação aí. Que ele não consegue firmar em Deus, a família não firma em Deus porque a mulher fica dando palpite contrário às coisas que são ministradas pelos pastores, pelos líderes das igrejas. Falando de igrejas idôneas, tá certo? E líderes idôneos. Amados, é tempo dos homens assumirem seu sacerdócio nas suas casas. Né? E isso não é algo de machismo, contra o feminismo, não. É palavra de Deus, querido. É palavra de Deus. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que entender que a palavra de Deus exige de nós submissão, entendimento e submissão. Tem uma parte que nem tudo eu vou entender com a minha alma do que Deus quer de mim. Tem coisas que eu vou ter que me submeter, né? Tem coisas que Deus quer que eu me submeta. Nem tudo eu preciso entender, né? Por exemplo, né, nós sabemos aí a Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas a gente vê vários indícios da Trindade, vários textos. O próprio batismo lá em Mateus 28:19 fala de ser batizado no Espírito Santo, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, nós temos que entender isso. Que nem tudo está muito claro, nem tudo está detalhado, nem tudo... É claro que a gente vai estudar, vai ver a Bíblia, tem que manusear bem, é uma espada, nós temos que entender para não cair em prejuízo. O Senhor nos pede para sermos conhecedores da verdade, mas tem algumas coisas que nós temos que nos submeter. Hoje, com tanto essa questão de guerra dos sexos, né? Vou falar de coisa de 20 anos atrás, homem e mulher discutindo sobre a independência da mulher, tem hora que ofusca a palavra. Isso tudo, né? E são coisas do mundo. E estão ali ligadas à concupiscência, voltando aqui, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Né? Então, bem aí dentro. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem momentos que nós temos que entender que Deus é Senhor e Ele fez dessa forma porque era melhor. E eu tenho que crer. Tá certo? Questionar é bom, mas dentro de certos limites. Né? Se Deus já deu comando, eu sigo. Né? É algo que aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por isso eu creio nele. Se Ele é Senhor e Ele é Salvador, é tremendo. Muita gente quer crer só no Salvador e esquece de que Ele também é Senhor. Né? Senhor significa que eu estou me submetendo ao senhorio de Cristo. Né? Então, é importante esses detalhes, para isso que nós estamos estudando, né? Para que nós entendamos com profundidade isso. Né? Então, se 1 Timóteo 2,14 diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Adão
caiu consciente. Por isso a consequência da queda só foi realmente estabelecida quando Adão come o fruto. E dali para frente a queda é séria, a ponto de eles terem que sair do paraíso. A gente vai ver já. Então em Gênesis 3, 12 a 13 diz: ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Você percebe um jogando a culpa no outro? Opa, isso é muito comum. Pegar uma situação aqui, um exemplo, na empresa, né? Aconteceu um fato errado lá, e aí começa um jogar a culpa no outro, né? Na natureza humana isso. E aqui foi exatamente o que aconteceu. A hora que o homem foi pressionado por Deus, e aí, o que aconteceu? Ele, a mulher, jogou a culpa na mulher. Aí a mulher foi pressionada, desculpa. A mulher foi pressionada, jogou a culpa na serpente, né? Vocês já viram alguma situação semelhante por aí? Né? Então a consumação da queda, né? O pecado original foi a descrença, incredulidade na palavra de Deus. A obra manifesta foi desobediência a Deus, produzindo cobiça, desejo interno de ter ou fazer o que é mal, né? De ser igual a Deus. Isso é a última coisa que pode passar no nosso coração, né? Ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Não, Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador também, né? Vencidos na alma, a alma é colocada na frente do Espírito. Questionamento, exatamente o que eu falei. Muitas vezes a minha alma é agitada, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, mas tem hora que eu estou sentindo no Espírito que o Senhor quer que eu me entregue, que eu me renda. E muitas vezes pessoas têm dificuldade de se render a Deus. Se aquieta e saiba que Ele é Deus. Né? É no Espírito, né? Invertendo a ordem de comando estabelecida por Deus. Né? Então, a partir desse momento, o homem passa a experimentar a morte espiritual. Né? A vida zoe já não mais está no seu espírito. E por causa do pecado, o homem está separado de Deus. E isso é morte. Morte. Aí a coisa complicou. Vamos ler o texto lá em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o que é que nos separa de Deus? Pecado. Rebeldia, né? Que é pecado. Pecado, queridos. Então, por que Deus não está te ouvindo as suas orações? Reflete aí. Pode ser algum pecado. Né? Tem que haver arrependimento. Outra coisa que nos separa de Deus, falta de perdão. A gente já falou disso, mas vai voltar a falar muitas vezes, tá? Falta de perdão também, né? Entre outras coisas, né? Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou a obediência para a justiça. Nossa, esse texto é absolutamente fantástico. Se eu me dou para o pecado e fico servindo ao pecado, eu vou estar debaixo do pecado, vou estar obedecendo o pecado. E o que vai acontecer? Separação com Deus. Ele vai se afastando na medida que eu não trato a minha questão com o pecado, né? Ou, quando eu me disponho a obedecer a Deus e ando na justiça e na luz do Senhor, aí eu começo a ter uma experiência significativa com Deus, né? Importantíssimo. O princípio da morte contaminou o homem por inteiro. O corpo, a partir do nascimento, caminha inexoravelmente para a morte física. Por isso que nós temos hoje que enfrentar a morte física. Todos nós, né? Somos como uma rosa formosa arrancada da terra, na qual a seiva já não flui e logo murchará e apodrecerá, e perderá a sua formosura, a qual parece viva,
mas já está morta porque já foi arrancada da fonte da vida, né? Esse texto é um pouco assim poético e tal, mas é isso que acontece. Nós precisamos entender se nós estamos caminhando para a vida ou estamos caminhando para a morte. O Senhor fala, decida. Que Ele quer que você caminhe para a vida, mas a decisão é sua. Tome hoje a decisão, vida ou morte, né? Então, eu tenho que ser cuidadoso em alguns aspectos, né? E se eu sou o líder da minha casa, se eu sou o sacerdote da minha casa, né? Tem muitas mulheres que são a sacerdote da sua casa, pelas circunstâncias, hoje não tem um marido presente, uma série de outras coisas. Então, tem que tomar a decisão em Deus, não pelas emoções, não pelas concupiscências, né? E não pelas circunstâncias, mas olhar para Deus. Né? E isso é uma coisa que é um exercício importante, todos nós temos que fazer. Né? Não é trivial, é sério, e a gente tem que se alimentar da palavra de Deus para poder conseguir fazer isso. Né? E ai de mim dizer que eu sou perfeito. Não, todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação. Então nós precisamos zelar por isso, buscar isso, tá certo? Cotidianamente. Né? O Espírito permanece no homem, mas sem a vida de Deus. Aí isso é a questão, estamos explicando aqui a morte, tá? É dominado pela alma a ponto do próprio homem nem se dar conta de sua existência, ou seja, o espírito está morto, então eu nem consigo perceber que o espírito está lá, né? Parecendo que é uma única coisa a alma e o espírito. Parece que eu só vivo na alma e no espírito, o espírito na alma e no... aqui acho que está errado, parecendo que é uma única coisa, ou seja, eu não identifico o espírito independente da alma, eles se misturam, é isso que o texto quer dizer, né? Então eu preciso tomar cuidado em permitir andar no Espírito e continuar deixando meu espírito conectado com Deus. Hoje eu estou falando de uma vida recriada, né? De um encontro com Jesus. Né? Quem já encontrou com Jesus já tem o Espírito de novo, ativo, recriado e em unidade com o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso zelar por isso, para não ficar com uma situação semelhante. Né? Se o pecado começar a entrar, ele vai me distanciando. Né? Então, os efeitos do pecado e da morte se manifestam na terra com assassinatos, doenças, misérias, ódio, pobreza, corrupção, mentira, violência. É o que nós vemos todo dia. É só você ligar um canal de repórter aí, um jornal, você vai ver isso aí é de quilos, né? Quantidade de violência pelo mundo, de miséria, de ódio, né? O homem deixa de ser teocêntrico, ou seja, centrado em Deus, e passa a ser egocêntrico, centrado nele mesmo. Né? Eu sou, eu quero, eu posso, eu tenho o direito, eu sou independente, eu posso fazer o que eu quero, eu posso mudar de sexo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso tudo. Não olho para Deus. Pergunto se pode ou não pode. Né? Aí fica lá, vocês dizem, não dizem nada, é Deus que fala. Nós estamos aqui para seguir a Deus, seguir a palavra, apenas. Né? Não ficar, as pessoas ficam polemizando, né? Não, é porque não tem o Espírito de Deus para se submeter a Ele. Não quer se submeter, quer fazer o que quer. Né? Então é eu. Não coloca Deus na primeira... no lugar dele, né? Então ele deixa de seguir a Deus, ele deixa de ser Deus no centro, Deus o principal, e coloca o próprio eu na prioridade, né? Então, hoje, se você falar com a maioria dos psicólogos, psiquiatras que não são cristãos, eles vão estar falando de você liberar o seu próprio eu. E aí o homem se frustra. Passa dia, entra dia, ele vai se frustrando porque o buraco que está aqui dentro de nós, o nosso coração, só pode ser preenchido por Deus. Você pode procurar, bater, fazer, ou andar a vida toda procurando preencher esse buraco. Só tem um que preenche, só tem uma pessoa que cabe nesse buraco, é Deus. É só Ele que nos completa, é só Ele que nos restaura, é só Ele que nos
levanta, é só Ele que transforma a minha vida. Só. Isso é experiência minha. Né? A gente fala, a palavra de Deus diz para mim falar daquilo que aconteceu comigo. Eu ser testemunha das coisas que Deus fez na minha vida. E é isso que aconteceu na minha vida. Né? Então, eu passei por muita transformação e fui muito abençoado porque eu conheci a Deus. Muito abençoado. Deus restaurou muitas coisas na minha vida. Né? Espero que todos possam ter essa mesma oportunidade, em nome de Jesus. Né? Então, Adão, com a autoridade constituída por Deus na terra, passou com o comando da terra a Satanás e tornou o homem servo do pecado e do juízo. Aqui tem um ponto muito importante. Satanás, com a queda do homem, Satanás passou a governar a terra. O homem entregou a autoridade na mão de Satanás. Querido, é algo sério que eu vou falar agora. Só para aqueles que realmente têm temor de Deus. Que é o seguinte, quando você não assume a sua posição na sua casa, como sacerdote, quando você não assume aquilo que Deus te chamou, a mulher como coluna, o homem como telhado, a mulher como auxiliadora idônea, o homem como o cabeça, você está parcialmente entregando a sua casa para o inimigo. É duro dizer isso, mas é verdade. Nós temos que seguir a Deus. O Satanás, ele é o rei desse mundo, é o senhor desse mundo. Até Jesus, quando veio e ele teve o jejum e encontrou com o Satanás ofereceu isso para ele. A partir de Jesus, nós começamos a trazer o reino de Deus para cá. Nós somos instrumentos de Deus para trazer e implantar o reino de Deus aqui. E o reino de Deus, se é um reino, quem é o senhor desse reino? É Jesus. Senhor. Né? Olha a palavra, Senhor. Senhor significa que eu me submeto a Ele. Então eu ando segundo o preceito dele, segundo a palavra dele, segundo a lei do reino. A lei do reino está aqui, é a Bíblia. Essa é a lei do reino. Então eu preciso saber sobre que lei eu estou andando. Eu tenho liberdade, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a igreja, mas eu tenho que entender para que reino eu me submeto. Esse texto aqui é fundamental, por isso essa aula é fundamental. Né? Vamos ver aqui, então repetindo aqui, Adão, com a autoridade constituída por Deus na terra, passou o comando da terra a Satanás e tornou o homem servo do pecado e do diabo. Quem veio resgatar? Jesus, né? Então vamos ver Lucas 4,6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser. Satanás ainda quis oferecer isso para Jesus se submeter a Satanás. Claro que ele não se submeteu, mas depois a gente vai ver isso lá na frente, mas já te conto isso, né? Então vamos lá, em João 14,30, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus falando. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Se nós, como sacerdotes da nossa casa, se nós, como chamados de Deus, não zelamos pela nossa casa, não gerarmos a nossa casa, quem vai tomar conta da nossa casa? As trevas, Satanás, através dos seus subalternos. Né? Satanás, né? O príncipe do mundo, né? Nada possui na pessoa de Cristo e não tem qualquer poder sobre ele, sobre Jesus. Esta é a outra prova da impecabilidade de Jesus, ou seja, é uma prova de que Jesus não pecou. Por isso, ele ressuscitou. Ele morreu, mas a morte não podia reter Jesus. Não podia reter, porque ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Tá certo? Não tinha. Amado, a aula de hoje está encerrada. Basicamente é isso, uma aula importantíssima, bem como a aula anterior, a aula 1 também é muito importante. Por isso, siga-nos lá no YouTube, na @TizonChurch, né? Para que você siga essas aulas, para que você tenha acesso a elas e que você realmente possa compreender, né? E nós vamos estar na próxima segunda-feira tratando da aula 1.
nós vamos estar tendo uma live, onde eu vou estar esclarecendo dúvidas, aspectos da aula 1. E na outra segunda-feira, não a próxima, a outra, eu vou estar esclarecendo sobre essa aula 2. Tá bom? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te abençoe, esteja firme no Senhor, nas promessas dele, em nome de Jesus. Amém.